Esse vídeo tem como característica determinar as nulidades do Código de Processo Penal, e as nulidades elas estão previstas no artigo 563 e seguintes do Código de Processo Penal. A primeira coisa mais importante é a gente abordar os princípios que se estão determinados para a análise das nulidades e depois fazer uma distinção entre os dois tipos de nulidade que existem, que é a nulidade relativa e a nulidade absoluta. Primeiro momento, ou antes da gente abordar especificadamente os princípios, o artigo 563 do Código de Processo Penal, ele traz o primeiro princípio, que ele fala sobre o princípio do prejuízo. Esse princípio do prejuízo previsto no 563 do Código de Processo Penal, ele dispõe da seguinte forma. Vou ler ele para vocês. Nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. O posicionamento anterior do STJ e do STF, ele tinha como um dos fundamentos uma divisão entre nulidade absoluta e nulidade relativa relacionada a uma interpretação desse artigo 563. Segundo o artigo 563, a nulidade ela só seria declarada se houvesse prejuízo para as partes. Então, segundo o posicionamento dos nossos tribunais anteriores, a nulidade ela só era decretada se houvesse prejuízo, e aí eles começaram a fazer uma distinção entre nulidade absoluta e nulidade relativa, onde nulidade absoluta seria uma nulidade de ordem pública, violação da Constituição Federal, então, consequentemente, com violação à Constituição Federal, você teria um interesse público e, por consequentemente, a nulidade seria presumida, não é isso? Teria uma presunção de nulidade dos atos, e aí o juiz poderia agir de ofício, consequentemente, e declarar a nulidade daquele ato. Já em contrapartida, a nulidade relativa, isso só existiria se houvesse prejuízo, e aí traria o ônus probatório às partes, seja ela acusação ou defesa, de comprovar que o prejuízo ou a violação a uma ordem infraconstitucional, ela trouxe certo prejuízo para a parte no seu direito e, consequentemente, o ônus probatório se torna específico da parte, se tornando necessário que ela demonstre o prejuízo. Isso era uma interpretação que se tinha no passado relacionados à nulidade absoluta e à nulidade relativa com relação à interpretação desse 563. Com o passar dos anos e dos últimos 2 anos para cá, 2018 e 2019, tanto o STJ quanto o STF começaram a entender por aplicação do princípio da proporcionalidade e razoabilidade. O que isso altera? O que isso traz de modificação na interpretação desse 563? Antigamente eles olhavam para o final do 563, ou seja, só vou declarar nulidade de ato relativo porque ele traz prejuízo para as partes. Então, se ele traz prejuízo para as partes, eu declaro a nulidade deles. Agora, eles observam a interpretação em relação ao início do artigo 563, onde vem dizendo que nenhum ato. E a diferença é gritante. Enquanto que lá, nenhum ato que gerasse prejuízo às partes seria declarado nulo se não tivesse prejuízo. Agora, nenhum ato, seja ele de nulidade relativa ou de nulidade absoluta, terá declarado a sua nulidade se ele não gerar prejuízo. Então, antigamente, a nulidade absoluta, o prejuízo era presumido. Hoje em dia, e a nulidade relativa, as partes deveriam comprovar.
atualmente, tanto a nulidade absoluta quanto a nulidade relativa, elas precisam ser comprovadas o prejuízo. O que alterou agora é o ônus probatório. A nulidade relativa ainda continua com ônus probatórios em cima das partes, então cabe às partes demonstrarem o prejuízo em relação a uma violação de uma norma infraconstitucional. Então, o ônus probatórios é exclusivo das partes. Já a nulidade absoluta, que é uma violação a uma ordem pública, a violação à Constituição Federal, cabe ao Estado não provar, ou provar, melhor assim, que não houve prejuízo para as partes. Se, mesmo na ocorrência de uma nulidade absoluta, o Estado conseguir comprovar que aquela nulidade não houve prejuízo para a parte, ele não declara a nulidade daquele ato, ele não declara a nulidade absoluta ao argumento de que não houve prejuízo, independente se é de ordem de interesse particular ou se é de ordem de interesse coletivo. Então, hoje em dia, pelo princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, o que nós temos dentro dos tribunais superiores é que, seja nulidade absoluta, seja nulidade relativa, há a necessidade de que se comprove o prejuízo às partes ou uma delas. Não precisa ser das duas, mas a uma delas. Já em relação à nulidade relativa, esse ônus probatório de comprovar recai exclusivamente sobre a parte na qual interessa a declaração da nulidade. Isso é um outro princípio que nós vamos mencionar mais para frente. E, por sua vez, a nulidade absoluta, o ônus probatório inverte para o Estado. Ou seja, o Estado é que tem que comprovar que não houve prejuízo para uma das partes ou para ambas as partes, mesmo na ocorrência de uma nulidade absoluta. Isso é o que decorre do princípio do 563 do Código de Processo Penal. O outro princípio é determinado para as nulidades, e aí, com base nesse prejuízo, seria até meio redundante mencionar ele, mas estaria relacionado ao princípio da irrelevância do ato, que ele está previsto no artigo 566 do Código de Processo Penal. Esse princípio da irrelevância do ato, ele dispõe o seguinte: não será declarada nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa. Bem, vamos imaginar que exista uma nulidade de uma interceptação telefônica, onde ela foi deferida por um juízo incompetente, certo? Isso seria de nulidade absoluta. O Estado deveria comprovar que esse deferimento de uma interceptação telefônica por uma autoridade incompetente, ela é de nulidade absoluta, de ordem constitucional, está previsto no artigo 5º da Constituição. Mas vamos imaginar que o juiz não utilize a interceptação telefônica por uma sentença condenatória. Então, a nulidade desse ato ele se torna irrelevante. Não há uma necessidade de eu comprovar ou de eu declarar a nulidade daquela interceptação telefônica, porque ela não vai ser utilizada, ela não vai influenciar na causa, ela não influenciou na decisão do juiz, ela não influenciou no conhecimento, no julgamento do mérito da ação. Então, não tem por que declarar a nulidade de um ato que se torna irrelevante diante de um processo. É isso que significa o princípio da irrelevância do ato, já que esse ato ele não servirá para apuração de uma verdade substancial ou para apuração de dos fundamentos da decisão. O terceiro princípio que está relacionado às nulidades está no 573, parágrafo 1º, que ele vem falando da sua contaminação ou causalidade. Não é isso? É o princípio da contaminação da causalidade. É aquele famoso princípio que nós já ouvimos em processo civil da árvore envenenada, né?
Então, a árvore envenenada, consequentemente, ela gera frutos que se tornam envenenados. Então, se a árvore está envenenada, consequentemente, os seus frutos também o estão. Então, aqui seria exatamente o princípio da contaminação das provas decorrentes daquele ato nulo, ou então a causa daquele ato, as causas daquele ato também serão declarados nulos. E o 573 ele menciona isso, tá? A nulidade, 573, parágrafo 1º, a nulidade de um ato, uma vez declarada, causará a dos atos que dele diretamente dependam, ou sejam consequência dele. Então, a declaração de um ato de uma nulidade de um determinado ato processual, dependente do procedimento que você tiver, todos os atos decorrentes desse ato, que sejam consequência direta desse ato, serão declarados nulos pelo princípio da contaminação da causalidade, exatamente previsto no 573, parágrafo 1º. O quarto princípio relacionado às nulidades seria o princípio do interesse. E o princípio do interesse, ele está um pouco mais vinculado à nulidade relativa. Ele está um pouco mais vinculado à nulidade relativa porque ela é uma nulidade direcionada exclusivamente para interesse da parte e não interesse público, então ela que teria a arguir. O 563, na verdade, ele possui... o 563 não, perdão, o 565, na verdade, ele tem dois princípios. Ele tem um princípio da lealdade processual e ele tem um princípio do interesse, certo? Vou ler ele para vocês terem uma noção. Nenhuma das partes poderá arguir a nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido ou referente à formalidade, cuja observância só a parte contrária interesse. Então, assim, o que significa dizer? Significa dizer que eu só posso argumentar uma nulidade se essa nulidade, se esse ato, eu tiver interesse diretamente dele. Se esse interesse for apenas da parte contrária, eu não tenho por que argumentar. Por isso que esse princípio está mais relacionado com a nulidade relativa e não a nulidade absoluta. Por um motivo bem simples, que a nulidade relativa é de violações de normas infraconstitucionais e cabe exclusivamente à parte manifestar sobre isso. Já a nulidade absoluta é de interesse de ordem pública, então interessa a todo mundo, não só a parte contrária, mas a mim também. Então, ele estaria mais relacionado, o princípio do interesse, com a nulidade relativa. Mas se nós prestarmos atenção à primeira parte inicial do artigo 565, ele nos traz um outro princípio que é da lealdade processual. Nem todos os doutrinadores falam sobre ele, mas ele é de suma importância para nosso conhecimento. E ele fala, vou repetir para vocês terem uma noção. Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa. Lealdade processual. Eu não posso gerar uma nulidade, eu não posso criar uma nulidade e depois eu argumentar essa nulidade a meu favor. Independente se ela seja de nulidade de infraconstitucional ou ela seja de modalidade constitucional. Então, vamos imaginar o seguinte, eu quero que o juiz se torne suspeito para julgar uma causa, e a suspeição é um dos elementos de nulidade absoluta, e eu começo a criar uma ingresia, eu começo a criar uma discussão com o juiz para que a gente tenha atrito numa sala de audiência e, consequentemente, ele agora querer ficar nervoso, ou ficar emburrado com a causa e querer me julgar de uma forma mais severa, se tornando suspeito no julgamento. Provavelmente essa nulidade não será declarada porque você deu causa a ela, você faltou com a lealdade processual, você, de forma temerária, causou um dissabor com o juiz para que você pudesse argumentar uma suspeição, para que você pudesse argumentar uma nulidade, e nesse caso seria uma nulidade absoluta. Certamente nenhum tribunal de Justiça, Tribunal Regional, o STJ, o STF, irá declarar a nulidade desse juiz por você ter instigado uma suspeição, por você ter iniciado uma suspeição do magistrado
em relação a isso.